O que diferencia a nossa espécie das demais é o nosso intelecto, ou seja, a nossa capacidade de raciocinar, tomar decisões a partir da razão. Muito se discute, por outro lado, o potencial da inteligência humana em diferentes épocas da vida. Seriam os jovens mais inteligentes por estarem no auge da sua condição física? Seriam os idosos mais espertos por armazenarem um longo conhecimento de vida? E vamos além disso. Existe uma idade específica onde o ser humano pode ser considerado mais inteligente? Ou seja, existe um momento de pico no qual as nossas faculdades mentais são mais propensas a serem mais elevadas? Se sim, que idade é essa? Bom, vamos descobrir isso juntos. Seja bem-vindo ao canal. Eu sou Boco, o sétimo filho. Em qual idade somos mais inteligentes? Todos nós sempre buscamos evoluir, seja em relação às nossas capacidades físicas ou mentais. Mas agora os cientistas, através de um longo estudo, finalmente chegaram em um consenso sobre como ocorre o desenvolvimento de nossas habilidades mentais. Acontece que até pouco tempo a discussão envolvia aspectos que ainda não eram completamente dominados pela ciência. Por exemplo, sempre existiu o estigma de que pessoas mais velhas são consequentemente mais sábias. Afinal, elas passaram por mais experiências de vida. Por outro lado, também é sabido que conforme a idade avança, tendemos a perder habilidades mentais como a memória e a capacidade de raciocínio rápido. Se atualmente é comum nos depararmos com jovens que são encarregados de ensinar sobre novas tecnologias para seus parentes de mais idade, isso seria um sinal de que jovens e idosos têm potenciais mentais distintos? Bom, a resposta para essa questão é tanto sim quanto não. E nós vamos te explicar o porquê. Um estudo realizado por um grupo de cientistas alemães analisou mais de 24 mil jogos de xadrez disputados em torneios profissionais ao longo de 125 anos para chegar em uma resposta. A equipe foi liderada por Wu Sunde, professor de economia da Universidade Ludwig Maximilian, localizada em Munique, na Alemanha. Para chegar em uma idade específica na qual o ser humano pode ser considerado mais inteligente, ou seja, a idade onde alcançamos o auge de nossas capacidades mentais, o grupo de cientistas analisou torneios de xadrez profissionais que ocorreram entre os anos de 1890 e 2014. Ao todo, mais de 1,6 milhões de jogadas foram analisadas. Olha a dimensão desse estudo. Como você deve imaginar, esses torneios eram competidos entre participantes de diferentes faixas etárias, e a técnica utilizada pelo grupo de estudo para criar uma análise correta do que seria uma jogada mais ou menos inteligente foi a de comparar as jogadas humanas realizadas em tais jogos com os movimentos considerados ideais que eram determinados por um computador. Através desse método, eles puderam mapear como o desempenho cognitivo dos jogadores se alterou através dos anos. No total, foram observados mais de 4.200 jogadores, sendo 20 campeões mundiais e 4.274 adversários. E quais foram as conclusões deste estudo, afinal? Será que você se encontra no auge da sua inteligência ou será que já passou por ela? Bom, o estudo concluiu que os humanos atingem seu pico cognitivo por volta dos 35 anos de idade. Após esse apogeu, as habilidades cognitivas tendem a diminuir após os 45 anos de idade. Além de chegar nessa idade precisa na qual o ser humano atinge o ápice da sua faculdade mental e inteligência, esse estudo constatou um outro fato muito interessante. Eles perceberam que as habilidades cognitivas do ser humano de hoje são muito maiores que a de nossos ancestrais. Isso
porque ao analisar as jogadas do primeiro campeão mundial de xadrez oficial, que foi William Steinitz, que viveu entre 1836 e 1900, eles perceberam que seus movimentos poderiam ser facilmente superados por Magnus Carlsen, o último campeão de xadrez que se tem notícia, consagrado em 2013. O que os pesquisadores notaram aí é que o homem considerado o primeiro grande campeão desse jogo de tabuleiro tinha habilidades semelhantes aos adversários que foram eliminados pelo último campeão da história. Essa relação fez os pesquisadores perceberem que os jogadores que nasceram após a década de 1970 tinham, em média, um desempenho 8% superior aos jogadores que nasceram antes dessa data. E isso seria um sinal de que o ser humano está ficando cada vez mais inteligente? De certa forma, podemos dizer que sim. Segundo o líder da pesquisa, o Sand, os resultados do estudo sugerem que as condições em que as pessoas crescem hoje em dia, o que certamente inclui o rápido crescimento da tecnologia digital, tem impactado o desenvolvimento das habilidades cognitivas humanas. Se antigamente, para uma pessoa aprender a jogar xadrez, ela precisava de horas e horas diante de um tabuleiro, juntamente com um mentor que lhe explicasse as regras do jogo, hoje em dia qualquer criança tem acesso a jogos e simuladores online que, por si só, permitem o aprendizado da dinâmica desse jogo. Obviamente, nesse caso, foram utilizados jogos de xadrez para se realizar o estudo, uma vez que este é um jogo que exige pensamento estratégico, pensamento rápido e lógico e, claro, muita inteligência. Mas, tranquilamente, os resultados desse estudo se aplicam para qualquer outra habilidade cognitiva. Por fim, se você ainda não atingiu os seus 35 anos ou se já passou por eles, não se desespere. Apesar dessa ser a idade onde oficialmente o ser humano é considerado mais inteligente, as novas tecnologias têm quebrado regras e permitido que tanto jovens quanto idosos desenvolvam mais e mais a sua inteligência. Hoje, eu estou ficando por aqui. E se você gostou desse vídeo, faça o seguinte, se inscreva no canal, ative as notificações, porque, olha, dá uma força enorme pra gente, tá bom? Beijo grande, até a próxima.